galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, o seu canal de arquitetura, construção, reforma e decoração, e eu sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje eu quero trazer para você mais algumas informações sobre a parte de documentação do seu terreno, mas antes de dar continuidade ao vídeo, quero te fazer uma pergunta. Ainda não é inscrito no canal? Chegou aqui por acaso buscando informações? Conheça o nosso canal, visite, veja as nossas playlists, os nossos vídeos. Se gostar, se inscreve, clica no curtir, clica no compartilhar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o uso capião. E o que é o uso capião? O uso capião é a forma que nós temos, a forma legal de transformar a posse em domínio. Nós temos vídeos aqui que falam sobre documentação do terreno, inclusive um desses vídeos é o vídeo "Você é realmente dono do seu terreno?". Vou deixar aqui na descrição para você entender quais são as formas de documentação que você precisa ter para provar que você é dono do seu terreno. Porém, há situações que aquelas formas de documentação que eu deixei no vídeo não são possíveis. Para essas situações, existe uma das possibilidades, que é o uso capião. Ok, vamos lá. O primeiro ponto que precisamos observar: o uso capião é a transformação da posse em domínio. Quais são os requisitos para que você possa transformar a posse do seu imóvel em domínio a partir do uso capião? O primeiro requisito que precisa ser levado em conta é que você precisa estar de posse deste imóvel por pelo menos 5, 10, 15 ou 20 anos, dependendo do tipo de uso capião, de forma ininterrupta e incontestadamente. O primeiro requisito é que você precisa estar neste imóvel de forma ininterrupta por no mínimo 5, 10, 15 ou 20 anos, a depender do tipo de uso capião, que nós temos 36 tipos. Dentro ainda deste primeiro requisito, que é preciso que seja incontestadamente, ou seja, ninguém neste período pode ter contestado a sua posse judicialmente, de maneira formal. Você tem que estar neste imóvel sem ninguém estar te questionando. Vai aqui uma questão muito interessante que algumas pessoas me perguntam: e no caso de aluguel, corro o risco de alguém pedir a posse por uso capião? Não, isso não é possível, porque quando a pessoa mora em uma casa de aluguel, esta casa tem um contrato. Em vigência de contrato, não há a possibilidade do uso capião. O que é possível ocorrer nos casos de aluguel? São aqueles casos em que o imóvel foi alugado com um contrato por tempo determinado, ou seja, um contrato que tenha um prazo de 1, 2, 3 anos, terminou esse prazo, o dono do imóvel desapareceu, a pessoa que está morando não sabe mais onde está este dono, este proprietário, ninguém apareceu, ninguém contestou judicialmente de maneira formal este imóvel, passou ali 5 anos que a pessoa está morando, ele pode sim procurar um advogado e entrar com uma ação judicial para conseguir aí o domínio deste imóvel por uso capião. Este é o primeiro requisito. O segundo requisito que você precisa ter é que você precisa de um advogado. Vou te explicar o porquê que você precisa de um advogado. Nós temos nessa situação dois tipos de uso capião: o uso capião judicial e o uso capião extrajudicial. O uso capião judicial, ele é por uma ação judicial. Você precisa de um advogado. O uso capião extrajudicial, ele é feito diretamente no cartório, porém você precisa de um advogado também. Você precisa porque há uma série de documentações, há uma série de documentos que você precisa apresentar. E esses documentos vão ser organizados e recolhidos por esse advogado que vai te auxiliar, além dos documentos, em todos os requisitos que você precisa para poder estar ali entrando com a sua ação de uso capião. O uso capião judicial, ele é um uso capião que ele leva um pouco mais de tempo para se conseguir. O uso capião extrajudicial é conseguido no cartório, porém a maioria dos advogados que eu conheço preferem entrar com o uso capião judicial, porque mesmo que ele leve mais tempo, ele é mais simples, as provas para você apresentar são mais aceitáveis do que no extrajudicial, que é feito no cartório com o tabelião. Ok, vamos lá. O primeiro requisito: você tem que estar no imóvel de forma incontestadamente, pacificamente, de 5, 10, 15 ou 20 anos. O segundo requisito: você precisa de um advogado. E o terceiro requisito: você precisa apresentar também uma planta do seu imóvel com todas as medidas, com todas as dimensões. Você precisa apresentar um levantamento topográfico, que é
é um trabalho feito por um arquiteto, um engenheiro ou mesmo um técnico agrimensor, que se chama topografia. Esse levantamento, essa topografia do seu terreno vai apresentar quais são as dimensões, quais são as medidas, quais são as alturas deste terreno, deste imóvel. Isso, resumidamente, é um levantamento topográfico. E você vai precisar do memorial descritivo. Este memorial descritivo vai apresentar todo o seu imóvel em forma de texto. Todas as formas, as construções que existem naquele imóvel vão ser apresentadas e todas as suas características neste texto. Este texto é o memorial descritivo, vai conter a medida de frente, a medida de fundo, as laterais, a área construída, os corredores, como que foi construído, se é em concreto, se é em madeira, qual o tipo, se tem um galpão, se não tem, se tem portão, se não tem portão, quais são as características deste terreno, do bairro. Isto é o memorial descritivo que será apresentado juntamente com todo o restante da documentação. Estes documentos reunidos pelo advogado, juntamente com o projeto, juntamente com o levantamento topográfico, juntamente com o memorial descritivo, é que são apresentados ao juiz para que seja ali decidido pelo uso capião, pelo seu direito ao domínio daquele imóvel que você reside por um tempo aí de 5, 10, 15 ou 20 anos, conforme o tipo de uso capião que você está requerendo, que você se enquadrou. Vamos resumir de forma simples agora os dois tipos de uso capião. O uso capião judicial é aquele no qual você entra com uma ação judicial através de um advogado para adquirir o domínio do seu imóvel do qual você tem posse e você se tornar proprietário deste imóvel definitivamente. O que é preciso para a apresentação desses documentos? Você precisa reunir alguns documentos para apresentar a comprovação de que você tem a posse deste imóvel. Você pode reunir aí comprovantes de pagamento de IPTU, os moradores que estão ao lado do seu terreno, eles podem também testemunhar e comprovar que você está ali há tanto tempo, há quanto tempo você está. Você precisa também apresentar, além destes comprovantes, todo tipo de documento que você tiver que possa comprovar a sua posse naquele terreno, você deve apresentar. Além disso, você deve apresentar a planta, o levantamento topográfico e o memorial descritivo. Já no uso capião extrajudicial, o que é preciso você apresentar? No uso capião extrajudicial, você precisa apresentar, além destes documentos que comprovem a sua permanência naquele imóvel, a sua posse daquele imóvel de forma pacífica e incontestadamente, você precisa que isso seja apresentado onde? Para o juiz? Não, isso será apresentado para o tabelião no cartório. Quando esse tabelião ele recebe essa documentação, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a comprovação dessa posse. Depois da comprovação dessa posse, de reunidos os documentos que comprovem a posse, de repente ele também pode visitar o local, ele vai emitir um outro documento que se chama ata notarial. A ata notarial emitida pelo tabelião é um documento que prova, que atesta, que está atestando ali pelo tabelião de que você realmente está com posse daquele imóvel pelo tempo que você está falando, pelo tempo que você está dizendo para requerer aí o uso capião. Você vai precisar também, no processo de uso capião apresentado no cartório, da planta, do levantamento topográfico e do memorial descritivo emitidos por um arquiteto, engenheiro ou técnico de edificações devidamente registrados no Conselho de Arquitetura ou no Conselho de Engenharia. Você precisará então ter esses documentos, os documentos que comprovem, todos os documentos que comprovem a sua posse, mais a planta e o levantamento topográfico e o memorial descritivo. Também será solicitado a concordância dos titulares de direito averbados em cartório, a concordância dos confrontantes e, além disso, será dado ciência oficial ao município, ao Estado, à União e ao Distrito Federal. Se esses entes não se manifestarem contrários, o registrador decidirá pelo uso capião. Após todos esses trâmites, será publicado a decisão no Diário Oficial. Após a emissão do seu uso capião do seu direito, você pode então estar registrando o seu imóvel no cartório de imóveis e você terá ali no cartório de imóveis uma matrícula do seu imóvel
no seu nome. Ok, galera, este foi o vídeo de hoje no qual nós falamos sobre transformar a posse em domínio através do uso capião. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Se você gostou deste vídeo, quero te convidar também a curtir e a compartilhar nas suas redes sociais. Vem comigo!